é o Senhor me levando para o Velho Testamento, eu não tenho aquela alegria e vibração que eu sinto quando eu leio o Novo Testamento, que é depois de Jesus. E Deus falou isso para mim. Ele falou: filha, você gosta tanto de foto, de álbum de foto? Então, entende desse jeito. O Velho Testamento são as nossas fotos do que nós éramos, e agora nós estamos vivendo hoje, que é depois de Jesus. Mas para que vocês saibam quem vocês são hoje, precisa saber que existiu lá atrás, o início de tudo. Isso é o Velho Testamento, são seus álbuns de fotos. Poxa, aquilo para mim veio como uma revelação que eu fiquei feliz de Deus ter me falado isso. E aí hoje, na pregação do Joseph, o que ele fala? Porque vocês sabem, né, que o Velho Testamento nada mais é do que um álbum de fotos. Cara, aquilo me emocionou, porque eu falei assim, tá vendo? Se algumas pessoas já tivessem ouvido essa pregação, ia falar, Nancy escutou isso lá do Joseph. E não foi. Mas por quê? Porque se eu pergunto uma coisa, se a Elga pergunta e a Cristina pergunta, é o mesmo espírito e ele não vai falar mentira, ele vai falar a mesma verdade. E por que a gente tem que tomar cuidado de sair ouvindo pregação o dia inteiro na internet? Porque nem todos vão estar falando a verdade. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta. Por isso, numa passagem um pouco anterior a essa, também em João, acho que é no 9, acho que é anterior a essa. Jesus está falando que ele está dando vista ao cego, mas está dizendo para o que ele enxerga parar de enxergar o que já via. Então, isso é muito complexo, porque nós somos as ovelhas do Senhor. Ele é o bom pastor, nós ouvimos a sua voz, e se a gente escutar alguma coisa diferente, a gente vai para onde? A gente vai para esse lugar aqui, ó, que é onde diz que aquele que entra, que não entra como Jesus, não entra pela porta, né? Aquele que entra por trás, escondido, esse é o ladrão. Esse é o ladrão. E o que o ladrão vem para fazer? O que lá no final já está dizendo, ele vem para roubar, matar e destruir. O que um mercenário, o que um ladrão de gado, eu agora estou assistindo 24 horas todos os Yellowstone, todos os filmes detestava Faroeste, mas já estou há um mês assistindo todo dia, o dia inteiro. Claro que tem um propósito de Deus nisso, mas e eu vejo lá aquela coisa de roubar rebanho. Só que, poxa, quando eu li essa palavra hoje, isso eu me lembrei, porque o ladrão de rebanho, que não tem amor por aquilo ali, que não dá a sua vida por aquele rebanho, no primeiro tiroteio que ele escuta, o que ele faz? Ele rapa fora e larga tudo no meio do caminho. Ele foge e ele não dá a vida dele para brigar pelo rebanho. Agora, aquele lá que cuidou do rebanho desde o início, que juntou, que foi à luta buscar lá o boi, o novilho, isso e aquilo. Cara, ele pode escutar tiro, ele pode escutar barulho de índio, mas ele não abre mão daquele rebanho. Esse é Jesus. Esse é Jesus. É a voz que a gente precisa escutar. Quando a gente fala, né, de pastor, né, logo vem o que à memória? Vem Davi, né? Pelo menos sempre que eu falo de pastor de ovelhas, eu venho sempre a lembrar de Davi. Por quê? Porque a história nos conta assim, bem figurativamente, ela fala sobre o quê? Davi enfrentou um leão e um urso. Né? Isso, Alguinha. Ele enfrentou um leão e um urso por quem? Pelas ovelhas. Por quê? Porque ele era aquele que estava lá afastado da sua casa, ele estava lá longe no pasto, cuidando das ovelhas. Então, quando chega um leão, ele vem para quê? Para matar as ovelhas, para poder se alimentar. Então, o que Davi fez? Davi, ele é uma figura para remeter a Jesus. Davi fez o quê? Ele se colocou para matar um animal que poderia matar ele, para que as ovelhas não sofressem. Então, é para a gente poder entender com a figuração, com essa história de Davi, o que é a verdade de Jesus, o que Jesus faz. Só que Jesus, lembrando bem, ele já fez.
Ele já se entregou pelas ovelhas dele, ele já foi para a cruz e morreu pelas ovelhas dele, ele já ressuscitou ao terceiro dia pelas ovelhas dele. E se nós acreditamos nisso e nós somos esse rebanho, a gente não pode mais ficar ouvindo bobagem. A gente não pode mais, nesse tempo tão corrido que está hoje, a vida está correndo demais, a gente não tem mais tempo para ouvir besteira. A internet, todo dia tem gente falando, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta, porque pode ser lobo, pode ser ladrão. E assim, uma parte aqui no final que fala assim, que está falando, né? Jesus lhe propôs a parábola, né? Falando lá do ladrão, das ovelhas, mas eles não compreenderam o sentido daquilo. Ele estava tentando explicar isso. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aquilo que eu falei antes. Eu sou a porta, ela tem que passar por mim. Se ela não passar por mim, não vai para o pasto, não vai se alimentar, não vai ouvir minha voz. Somos nós, quando aceitamos Jesus. A palavra diz que ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Então, quando ele diz que ele é a porta das ovelhas, todos quanto vierem antes de mim, aí vamos lá. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Ou seja, se você entrou por Jesus, não vai te faltar nada, você vai ter alimento, alimento fresco, alimento diário. Aqui diz: entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando ele diz isso, e a gente já ouviu muitas pregações falarem sobre isso, para você, Cris, isso aí é novo, mas quando ele se refere ao ladrão, ele sempre vai estar se referindo às ações do inimigo contra a nossa vida para nos roubar do Senhor, sempre, sempre. O inimigo, ele não se cansa de ser quem ele é. Ele trabalha 24 horas por dia para tentar roubar a gente. O inimigo é aquele sorrateiro que entra no meio de um rebanho, se finge de ovelha para poder roubar o rebanho. Jesus diz que ele veio para dar vida em abundância, apesar do inimigo ter vindo para matar, roubar e destruir. Como que isso acontece? Mas como que ele faz isso? Muitas vezes através de uma pregação. Às vezes você está sentadinha assistindo uma pregação e aquela pregação religiosa, lei, aquela pregação que está levando você para um lugar que, na verdade, não te liberta. É um aprisco que, quando você olhar em volta, você vai dizer: eu não estou mais ouvindo a voz. Eu não estou mais ouvindo a voz, que isso? Eu estou vendo um monte de gente entrar aqui, colocar comida, colocar água, mas e a voz? Eu não estou mais ouvindo a voz. E é isso que a ovelha faz. Por quê? Porque a religião, ela nos prende, ela nos aprisiona, ela não nos liberta, ela não deixa que você ouça a verdadeira voz, você não escuta o bom pastor. E aonde é que a gente teme, aonde é que eu fico muito temerosa por isso? Porque eu vejo pessoas, sabe, que caminham comigo há muitos anos, sabe, dentro do evangelho, pessoas cristãs que amam ao Senhor, mas ainda estão ouvindo bobagem. E elas estão aprisionadas, achando que as coisas ruins são para elas, e não são. Outra coisa que é muito importante, ele diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas ele diz: eu vim. Ele já veio, ele já mudou. Ele fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Agora, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele está dizendo: não precisa pedir de novo, porque eu já vim. Não precisa ficar fazendo um monte de coisa aí na força do seu braço, eu já vim.
Não precisa ficar se lastimando porque você está cheio de dívida, está cheio de problema, está cheio de enfermidade. Eu já vim. Todas as coisas que o inimigo tentar colocar, não, vamos fazer então agora uma campanha de 9 semanas. Jesus está gritando e dizendo, gente, eu já vim. Eu já vim. Quando eu vier de novo é para buscar vocês. Eu já vim para isso tudo aí que vocês estão falando. Então, cuidado com o que você escuta. Não ouça a voz de lobo, porque o lobo, às vezes, está infiltrado no meio do rebanho. E você pensa que é ovelha, mas é lobo. Você não escuta a voz, aquilo não te traz paz no espírito. E por que eu dei esse exemplo? Que o Joseph teve a mesma revelação que Deus deu para mim. Porque quando é genuíno, a gente escuta de todo lado a mesma palavra. Às vezes eu vou ligar para ela, eu vou dar uma palavra para ela e ela vai dizer, nossa, você acredita que hoje de manhã eu estava meditando nessa palavra? E aí eu vou falar de noite com a Helena, ela vai falando, nossa, hoje eu preguei essa palavra, porque o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito Santo só vai ensinar uma coisa. Ele vai ensinar a verdade. E o que fugir disso é o que não é verdade e é mentira. Então, hoje, o nosso maior cuidado, e eu tenho medo, muito medo, porque eu vejo pessoas falando para mim assim: ah, não, pois é, eu também achava isso, mas aí eu escutei o Luciano Subirá e ele diz, eu falo, cara, eu não quero saber o que o Luciano Subirá diz, porque eu não sou da igreja dele, ele não é o meu pastor aqui na terra, né? Eu não quero escutar, a palavra dele é verdade, ele não prega heresia, mas não é o contexto da vida que Deus me chamou para viver. E está tudo certo. Igual eu estava falando com uma amiga essa semana, está tudo certo pelas campanhas, está tudo certo pelos jejuns, está tudo certo pelo reteté. As pessoas estão indo lá, estão aceitando Jesus, está bom, mas não foi o caminho que ele me chamou para trilhar. Eu vivo uma outra história com Jesus. A minha história começou com uma vida no Espírito para chegar na graça. Então, eu não posso sair escutando qualquer coisa para dizer que, não, mas eu escuto pregação o dia inteiro. Besteira! Ouve a Deus, pega a palavra. Eu estava lendo hoje mesmo, né? Nem me lembro qual é o versículo, mas diz que ela é cura para todas as coisas. Ela vai curar da cabeça aos pés. E se você tem qualquer problema, quando ele diz vida em abundância, gente, ele não está dizendo que é abundância só de dinheiro, isso não. É abundância de paz, é abundância de certeza de quem você é abundância de você olhar para você e você gostar da obra que ele fez na sua vida, é você se olhar e saber, eu sou filha amada, eu sou herdeira de um reino, eu sou aquela que vim representar esse reino aqui na terra, e eu não sou pouca coisa não, porque eu carrego dentro de mim o Espírito de Deus. Então, você ter vida em abundância é você saber quem você é e usufruir de todos os momentos aquilo que você necessita, porque ele está dizendo que ele já veio. Aí ele diz, filha, mas eu já vim. Você está pedindo de novo o que eu já fiz. E essa, para mim, eu acho que para o novo convertido, isso é muito difícil de entender, porque, assim, é um divisor de águas. É criancinha mesmo, é criancinha pequena que diz, mãe, eu quero ganhar uma boneca no Natal, e a boneca custa R$1.000. Ela não está nem aí como é que a mãe faz para ganhar aquele dinheiro, ela diz o que ela quer, porque ela é filha, e a gente não se comporta como filho. O filho é o que diz para o pai, pai, eu quero resolver isso, isso e isso. E ele é pai, e ele diz, poxa, filho, eu já sabia de tudo isso, por isso eu enviei Jesus para vencer isso por você. E quando não der naquele dia, a gente também não amaldiçoa pai, porque chegou no dia e ele não pôde comprar a boneca. Mas quando não é naquele dia, calma, você sabe que vai chegar. E aí como é que você fica? Em paz. Porque você já falou com aquele que resolve, você já falou com aquele que é capaz de resolver todas as coisas. Então, essa passagem aqui é para exatamente nos mostrar que somos ovelhas de um aprisco de Jesus e que ele é o bom pastor, é a voz dele que nos interessa ouvir. A gente não quer ouvir outra voz que não seja dele. Então, se você escutar alguma coisa e é besteira,
pula, passa, deleta, não escuta, porque a única verdade é: Jesus já veio, já fez. A gente ora pedindo, claro, somos filhos, mas a gente ora descansando e agradecendo pelo feito. A gente não fica lá mendigando todo dia, levando roupinha para levar o cheiro do filho, levar a foto do marido, levar. Não, porque Jesus conhece todos eles. É só você falar de quem que você está falando, ele sabe quem é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós escolhemos uma caminhada que é do sobrenatural. E o sobrenatural não é fácil, você não vai encontrar em novela da Globo. O sobrenatural de Deus não é para qualquer um, é para os que abrem mão daquilo que vem para viver pelo que creem. Então, não é fácil viver o sobrenatural, não é fácil as pessoas falarem assim: Nancy, você não dá para entender vivendo essa vida aí. Essa semana passada foi um show que eu escutei de eu estou desviada, a mão de Deus está pesando na minha vida. Eu escutei tanta besteira, mas a única coisa que me interessa é o que o meu pai diz. Ele diz: calma, filha, aquilo que eu prometi eu cumpro. Calma, vamos ter mais tempo comigo, eu estou te fortalecendo para a próxima. E calma, porque comigo ninguém sai perdendo, filha, mas eu continuo escutando besteira. E eu não escuto besteira do mundo, eu escuto besteira de gente crente. Eu escuto besteira de pastores, eu escuto besteira de pregadores da palavra. E aí eu tenho vontade cada vez de me enclausurar mais e falar: Senhor, eu só quero ouvir tua voz, pelo amor de Deus. Por quê? Porque por mais que eu me aproxime dele, o mundo vai dizer: a mão está pesando, a Nancy está em pecado, fez alguma besteira e agora está pagando. Gente, isso é o que mais a gente ouve. Mas se somos ovelhas do aprisco do Senhor, eu escuto a voz do meu pastor e eu digo: é com essa que eu vou ficar. Eu não quero saber o que o mundo está dizendo para mim. Ah, ela é maluca. Sou maluca, porque a palavra diz que ele gosta disso, de confundir os sábios. E se ele veio para confundir os sábios, eu estou aqui para confundir também. Então, as pessoas que têm aquela vidinha toda regrada, toda certinha, pois é, a minha vida é totalmente bagunçada. Está tudo bem, gente. Está tudo bem. Tem o dia que é preciso, tem o dia que não é preciso, tem o dia da gente estar na correria da vida e está tudo certo. Isso não vai mudar em nada quem nós somos. Somos filhas amadas do Senhor. Então, quando eu pensei, comecei a meditar nessa palavra, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Poxa, vamos diferenciar quem é o verdadeiro pastor e quem é o ladrão. Vamos conseguir descobrir, sabe, de verdade, quem é o nosso pastor, quem é. Parece que abriram um tempo aí um processo por causa dos livros dele, que era tipo, copiava e colava o Joseph e botava o nome dele, né? Eu falei: é uma pena, Giovana, porque eu acho que a pessoa devia botar logo na primeira página: baseado no livro, inspirado no livro de fulano de tal, porque a gente não precisa ter mérito, só precisa passar a palavra. Se ele leu o livro do Joseph e aquilo abençoou a vida dele e ele quer passar adiante, muda as palavras, gente, mas bota lá inspirado no autor do livro, tal, 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 porque é mais bonito. Não copie e cola uma pregação, fala que você assistiu e gostou e falou muito com você, porque o mérito não é nosso, o mérito é dele, e ele é capaz de passar para a gente o que ele quer para o dia de hoje. A gente não está sozinho, o Espírito Santo está aqui para nos revelar. Então, assim, hoje, quando eu meditei nessa palavra, eu já venho pensando nela há uns dias, sabe? É isso, sabe? A missão de Jesus foi tentar dizer para a gente o tempo todo que ele já veio, que ele já fez, que ele já entregou, que ele já ressuscitou, que ele não tem mais nada para fazer, tudo. Ele falou, tetelestai, Cris. Quando ele estava lá na cruz, ele falou, tetelestai, está cumprido, está tudo consumado. Ou seja, ele não deixou nada para trás para fazer depois. Então, assim, a gente vai querer o quê? A gente vai querer mais o quê?
uma palavra tão simples, um evangelho tão simples como aquele bolo de milho. Para que a gente quer inventar moda? É só isso mesmo, Cris. Para vocês que estão chegando agora, Cris, né? Elaine não está aqui, mas também. Para quem está chegando agora, eu acho que é uma delícia entender que o evangelho é só isso, que ninguém vai falar, Cris, você decorou João 3,16? Cris, você sabe o que está falando lá em Gálatas 12? Não, não tem nada disso. Aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, seja batizado, você é salvo. E aquele que crê no Senhor vai ter a família salvo, porque ele diz, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. Então, assim, ele ainda estende isso para os seus amados. São promessas. Então, assim, não interessa quem decora versículo, não interessa quem sabe a Bíblia de cor, ele não pediu para fazer isso, ele pediu para ouvir a voz dele, reconhecer e seguir a ele. E não dar ouvido para aquilo que vem para te roubar, para te matar e para te destruir. Se eu fosse uma pessoa que me inflamava ou que eu escutava essas palavras absurdas, cara, o que seria de mim? Aonde eu estaria? Porque eu ia estar ouvindo a voz do ladrão que veio para roubar, minar minha fé, para me roubar, me matar e me destruir. Sabe por que o inimigo faz isso? Porque ele sabe onde eu vou chegar com Cristo. E como ele sabe aonde eu vou chegar com Cristo, ele tenta agora já parar. E isso é na vida de todo mundo, é na minha e na de vocês. Ele sempre vai vir com uma palavrinha para fazer você parar os planos de Deus para a sua vida. Mas se você conhece a voz do pastor, você não escuta bobagem. Você escuta aquele que veio para te dar vida e vida em abundância. Quando a gente fala, Cristina, se disfarça de pastor, a gente está querendo dizer que às vezes ele está pautado em coisas que não são o verdadeiro evangelho. Então ele acredita naquilo que ele está ouvindo e ele passa o que ele acredita. Ele coitado, ele está fazendo a parte dele, mas ele também faz isso na vida dele. Então ele passa para o outro o que ele acredita. Por isso é difícil a gente viver um evangelho verdadeiro, porque, em primeiro lugar, você tem que acreditar para você, para depois você conseguir passar para o próximo. Do bolo de fubá, eu até falei assim, a gente olha e acha o bolo lindo, mas quando vai a fatia para o prato, o que a gente faz? Primeira coisa é tirar a cobertura, porque a gente só quer o bolo. A gente não quer a pasta americana, a gente não quer nada. A gente quer o bolo. Então, é Jesus, é a palavra. O que a gente quer é a palavra, é a verdade. Então, quando você chega num ambiente que tem tantas coisas para ser um atrativo, e aquilo ali vai te atrair pela emoção, vai te atrair por várias coisas, né? Mas não necessariamente pela palavra que te liberta. A palavra vai ser a última coisa que vai entrar na sua vida. Primeiro você vai ter uma carteirinha, vai fazer bons amigos, vai ter onde ir fim de semana, vai fazer um monte de coisa. No final, o Espírito Santo não abre mão de você e é ele que vai ficar com você até o fim. Mas a gente vê que, além disso, não é só pelas coisas que vêm aos olhos para atrair. Isso aí nem tem tanto problema. O problema na verdade, é a dificuldade que colocam para você chegar a Cristo. Porque você, primeiro, para batizar, você não pode fumar, você não pode beber, você tem que estar casada na igreja, no civil, você não pode estar amaziada. Tem tantos requisitos que eu fico imaginando o João Batista lá com uma prancheta, vamos lá, da fila aí, ó, o 11º, você já casou? Imagina se João Batista ia ficar perguntando a vida de todo mundo para batizar. Ele só queria fazer o dele, a parte dele era batizar e anunciar a vinda de Jesus. E era só isso, ele não tentou ser apóstolo, ele não tentou nada, ele não saiu para dar vista aos cegos. João Batista ficou batizando e pregando as boas novas, dizendo que o Messias estava chegando. E assim somos nós. Se a gente pegar só o que nos foi dado, está ótimo já, está ótimo. Não precisa querer pegar tudo, pega só o que foi dado para você fazer.
Aí cada ideia, porque o homem ele é munido de muita inteligência, né? Muita criatividade. Aí se você não termina o curso, você não pode batizar. Gente, a gente está vivendo o sobrenatural, não é o natural. Se é sobrenatural, não pode ter nada humano para dizer o que você pode ou não pode fazer, porque as regras, elas terminam em Jesus. Então, se nós vivemos o sobrenatural, não existe escolinha. Você pode fazer se você quiser para ter conhecimento, e é legal, eu fiz todas. Agora, não existe uma obrigatoriedade para cumprir a palavra que o homem precisa ajudar. O homem não precisa ajudar a Bíblia, gente, a Bíblia se completa. Então, para que o homem quer criar? Não, agora você vai ter que fazer a escola de líderes, agora vai ser a. Cara, é inatingível você chegar. No outro dia, a Paula estava aqui com a Cristina, né? Aqui falando, Paula, aproveita que você está todo dia orando com a sua irmã, começa online, chama sua prima. Você não sabe dizer que Jesus veio e se entregou por nós? Você tem 28 anos de igreja. Você não consegue pegar um versículo e explicar para elas que ainda não conhecem Jesus? Ah, pois é. Falei, então pronto, olha só, aproveita. Temos online para isso. A sua irmã mora em Brasília, a outra mora não sei aonde. É a sua, vai que é tua, Tafarel. Ah, no outro dia me pediu o vídeo porque tem uma moça passando um problema e ela queria que ela assistisse o nosso vídeo. Isso é evangelizar. Isso é evangelizar. Quem está interessado se a Cristina aceitou Jesus hoje ou há 20 anos? Ninguém. O que Jesus quer é que ela pregue as boas novas. Olha, eu aceitei Jesus e eu estou gostando do que eu estou aprendendo. E pronto, evangelizou. Mas se você falar isso com a instituição, ela vai dizer, ué, mas você é pastor? Não, mas espera aí, mas você já terminou? Você já é líder? Não, eu nasci líder. Eu nasci líder. Foi para isso que ele me ungiu, para eu pregar as boas novas, para eu dar vista aos cegos, para eu libertar os cativos. Então, ele já me fez assim, desse jeitinho. Eu não preciso que você me diga pode. Todos nós podemos. Aí a Paula falou, ai, não sei se lá na igreja se vão reclamar. Falei, Paula, você não precisa nem contar. É a sua irmã. Você só vai fazer um grupo que você vai falar de Jesus para sua irmã. Não carrega o nome da igreja, não. Carrega seu nome. Aí, enfim. Mas eu estou só dando esse exemplo porque para você ver como é que a Paula, que tem 28 anos, 30 anos de convertida, ela acha que ela é inapta a falar de Jesus para a família dela. Sabe o que é isso? Entupiram de cobertura o bolo dela. Botaram cobertura mármore, pasta americana, marshmallow, botaram tudo que tinha de cobertura. Não entendeu que ela só precisava ter feito o bolo e servido para a irmã dela. Você fala com som, você está mostrando até para você mesma que você acredita que ele está ali te ouvindo. Porque se você fala no pensamento, parece que é só... Ai, poxa, Deus, eu te amo, tal. Agora fala para você ver o poder da sua palavra. Senhor, eu te amo. Senhor, eu sou apaixonada por Jesus. Muito obrigada. Você está verbalizando, o inferno está escutando. Por quê? Porque o diabo ele não é onisciente. Ele precisa de atitude para ele saber o que você está fazendo. Se você está em pensamento, ele não entra na sua mente, no que você está dizendo para Deus em pensamento, mas ele sabe quando você fala. E quando você diz, eu amo Jesus, obrigada, Jesus, o inferno cala a boca naquela hora, porque você está dizendo para ele, opa, não vem com esse papo não, porque aqui quem manda é o Senhor. E verbalizar, Cristina, por isso que às vezes a gente ora e a gente até se exalta e fala mais alto e tudo, por quê? Porque é a certeza de que ele está aqui ouvindo, é a certeza da minha submissão a Ele. Eu sou tão submissa ao Senhor que eu não estou nem aí se me acham maluca porque eu saio na rua falando, entendeu? Eu não estou nem aí. Por isso é diferente verbalizar de pensar, porque pensar é só na mente, mas quando você verbaliza, você bota os demônios todos para correr. A voz, lembra quantas vezes eu já falei isso aqui? É o haja luz.
Quando você fala, aquilo é verdade. Terminamos, né, de fazer com que aquilo seja a verdade, a dinamite, aquilo que vai fazer acontecer. Então, é importante, é muito importante a gente falar. Quando a gente começa a descobrir a verdade, o povo cativo acha que a gente que está mentindo, acha que a gente que está falando a mentira, não entende que a verdade é só isso. Mas é tão simples que ela parece. É igual a história, né? Da verdade com a mentira, né? Que ela se veste de verdade e sai do riacho, onde a verdade estava tomando banho. E aí a mentira pega a roupa da verdade e sai. Só que depois a verdade fica nua. Por isso que vem verdade nua e crua. Porque aí a verdade ela ficou nua e a mentira saiu por ali afora, vestida de verdade.